Olá, meus amigos, tenham todos um bom dia, nobres irmãos e irmãs, meus amados e minhas amadas irmãos e irmãs, todos os ouvintes, aquele que ouve a nossa palavra, aquele que tira seu tempo e dedica seu domingo para estar aqui de pé presente nesse culto maravilhoso que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje é domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. Eu sou bispo do da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou aqui mais uma vez nesse domingo, né? Nós tiramos o nosso tempo, né? O nosso tempo valioso, para que a gente possa estar aqui fazendo um trabalho de evangelização da obra de Deus, pregando de forma gratuita e voluntária, aqui no nosso canal da fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nesse momento, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para você, e hoje é o Bíblia em Foco. Nós estamos aqui colocando aqui o Bíblia em Foco para que você possa assistir, né, nesse domingo de manhã, né, você dona de casa, você que está aí nesse momento, fazendo a faxina, fazendo o almoço, o marido dando uma lavada na farda, né? Amanhã, segunda-feira, para os jovens, os estudantes, vão ter aula, né? As atividades, né? Acabou as festas aí, carnaval, mas não podemos esquecer o foco principal, que é o reino de Deus, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós também temos o nosso e-mail também, para que você possa entrar em contato, que nós vamos colocar aqui também para você. E a transmissão aqui do culto aqui da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, nós estamos colocando aqui para você, e hoje com a temática, com a palavra devocional hoje, que é o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Hoje a palavra devocional nós vamos abrir aqui com o texto do 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E a palavra de Deus, ela é viva e exerce poder. Nós estamos aqui para passar essa mensagem do reino de Deus para você, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, Filho de Deus, que reina à direita do trono do Pai, reinando sobre o reino messiânico, e que o Espírito Santo possa tomar conta de mim e de você que está assistindo e das nossas vidas, porque o Mestre da Luz, o Criador dos céus e da terra, o grande arquiteto do universo, nós temos que louvar a Ele, toda a honra e toda a glória. Nós damos a Ele porque nós somos pessoas que temos que adorar o Criador, servir e adorar Ele. Então, nosso trabalho aqui é que nós estamos fazendo aqui, né? Nós tiramos o domingo para transmitir ao vivo essa transmissão da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Durante a semana nós temos os nossos cultos, que são os cultos que nós fazemos na nossa igreja, né? Ou até mesmo online. Eu quero mandar um abraço também aqui para o pastor Celso, né? Para o Ministério do Pastor Celso, da missionária Mira. Eu quero também mandar aqui um abraço também para José Augusto, meu primo também, e agora voltou a atividade pastoral, e a irmã Edilene. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Antônio, lá de Goiás, né? Seu ministério. E também quero mandar um abraço também para o pastor André Santos e Danúbia, né? O André Salles e sua família, sua esposa, né? O nosso amigo Cacau também, irmão em Cristo, né? Jorge Santana, né? Também eu quero mandar um abraço para ele também, e a irmã Rose também, né? Que é sua companheira. E eu quero mandar um abraço para todos os da nossa congregação da Igreja Missionária do Reino, lá de Lauro Freitas, de Simões Filho, né? E lá também da Angola, onde nós colocamos também um templo lá do ministério lá. E estamos aqui também crescendo, né, na nossa obra,
fazendo o nosso trabalho. E pedimos aqui ao Senhor também que nós agradecemos também, e pedimos também aqui e agradecemos também a presença de todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir, que o nosso culto ele fica gravado aí, né? Não só na fanpage do Facebook, mas também a gente coloca no Templo Missionário do Reino de Deus, na nossa fanpage, e na Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, que é a nossa fanpage também, e também a nosso canal do YouTube, que é também nosso canal do YouTube também, que é a TV Brasil Bispo Bruno Couto, que é a TV Brasil BR Bispo Bruno Couto, que nós também colocamos lá também no YouTube, nosso canal do YouTube, que é a transmissão também do nosso grupo aqui. Então, meus amados, todo o nosso conteúdo aqui é voltado ao reino de Deus. E por isso, o capítulo 4 de 1 Pedro, nós vamos ler aqui, né? Antes de a gente começar a ler, nós sempre aqui abrimos nossa reunião, o nosso culto cristão, através da oração que nós fazemos aqui, né? E nesse momento, nós estamos aqui para ler essa palavra devocional, como temos outros textos aqui também, que não só esse, como temos o livro de Jó, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Vamos ler também o livro de Jó aqui, a palavra devocional, né? O livro de Jó, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Nós vamos ler também ele, né? Vamos ler também Efésios 4:2, já deixe logo aí o livro de Efésios mesmo, que nós vamos ler Efésios 4:2, né? E 1 Samuel, capítulo 18, versículo do 1 ao 5, anote aí. E também vamos ler o livro de Jó, 1 Josué, né? Não, por Josué não, aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Depois o livro de Êxodo, capítulo 21, do 1 ao 5. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O outro livro que eu não estou recordando aqui, que está meio cortado aqui, não sei se é Coríntios também ou é Colossenses, né? Capítulo 8, versículo 7. Né? Nós vamos ler, que é a palavra. Então, hoje o quê? Qual é a abertura hoje do Bíblia em Foco hoje? O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, o amor cobre multidão de pecados. Primeira Coríntios, né? Primeira Pedro 4:8. Segundo, pastorear rebanho de Cristo. Jó, capítulo 21, versículo 15 a 17. Aí o segundo vem aqui o quê? O segundo vem suportar a fraqueza dos outros. Efésios 4:2. É o que está aqui, né? Aí vem dar o melhor a entrega de tudo. 1 Samuel 18, versículo 1 ao 5. Serve a outros nas suas necessidades. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Né? Desistir dos próprios direitos. Êxodo 21, do 1 ao 5. Né? Supera todos os obstáculos. Acho que é Colossenses, né? Está aqui CT, né? É Colossenses, não sei aqui, está capítulo 8, versículo 7. E, sobretudo, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Então, vamos hoje, a mensagem do reino de Deus hoje, o Bíblia em Foco, onde Deus vai me usar aqui para que eu possa passar essa mensagem de forma clara, inteligível para você, né? De forma com êxito, né? De forma clara, né? Para que Deus use a gente para que a gente possa fazer esse trabalho aqui, de pregar as boas novas do reino de Deus. Então,
Vamos ler aqui também o livro de 1 Pedro 4, versículo 8. Olha o que diz aqui, né? 1 Pedro 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros, aqui já é o 9 aqui. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Então aqui já Deus está dizendo para a gente, para que a gente seja hospitaleiros. E sobretudo a caridade, né, de uns para com os outros. Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados que nós temos. Então isso é muito importante, né? Então vamos fazer uma oração aqui, inicial, para que a gente também possa colocar o e-mail da gente aí, para que vocês possam entrar em contato conosco, com o nosso correio eletrônico, que é o sosajudaespiritual@gmail.com, né? Vamos fazer uma oração aqui nesse momento? Vamos orar aqui eu e você? Então vamos lá. Vamos lá? Então diz assim: Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Criador dos céus e da terra, Tu és todo-poderoso, ó Senhor. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o grande Adonai, Tu és o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Porque Tu és o Deus Supremo, todo poder emana das Tuas mãos. Tu és o excelentíssimo Senhor, toda a honra e toda a glória é dada a Ti, ó Pai. E através do Senhor, o Teu cálice, a Tua mão direita de justiça, que o Senhor possa abrir-se as mãos do Teu cálice, com a Tua mão direita de justiça, que o Senhor possa se abrir as portas e as janelas do céu para derramar o óleo da Tua unção através do Teu Espírito Santo, assim, e possa derramar sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo, sobre todos aqueles que estão passando dificuldade, estão passando fome, estão desempregados, muitos que estão tentando até o suicídio, outros que estão deprimidos, depressivos, outros porque perderam um ente querido, e outros porque estão angustiados e ansiosos. Mas que o Senhor, através do Teu Filho Cristo Jesus, nosso Senhor Yeshua, aquele que comprou nosso sangue com o sangue dele, derramou pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades, é em nome do Teu Filho amado que nós pedimos aqui, aquele que é o nosso Salvador e resgatador, está reinando à direita do trono do Pai, é que derrame as bênçãos através do Teu Espírito Santo sobre a vida de todos que estão assistindo aqui. Que abra-se os caminhos, gelata todo o nó, quebrai toda a corrente maligna, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Que abra-se os caminhos, né? Você que está nesse momento passando dificuldade, você que botou um currículo e não consegue ser chamado, você que está na expectativa, está com um processo judicial de indenização, está lá parado, precisa pagar suas contas, precisa resolver outras coisas da sua vida, você que precisa de um laudo médico do INSS, que está passando por dificuldade, não consegue, para conseguir se aposentar, essa semana Deus vai abrir as portas para você. Toma posse dessa palavra em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Porque Deus é o mestre da luz, é o grande arquiteto do universo. Em nome de Cristo, em nome de Yeshua, toma posse dessa palavra agora. E nós pedimos aqui que essa palavra, que essa oração, ela entre nas casas, entre nas famílias. Abençoe pai, mãe, filho, irmão, esposa, marido, idoso, criança. E que essa palavra ela alcance o número de pessoas que vá até os confins da terra. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, nós agradecemos em nome dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você que está nesse momento assistindo aí, essa oração forte que nós fizemos aqui agora, ela é para você, ela é para mim, ela é para sua família, ela é para todos aqueles que estão passando por dificuldade financeira, passando por depressão, por desemprego, você que está com problemas no casamento, na família, perseguição no casamento, perseguição na família,
na vizinhança, no seu emprego, marido que se esfriou com esposa, esposa com marido. Tudo isso é perseguição. Porque o próprio Cristo, ele diz que todo aquele que representasse o nome dele, carregasse a cruz dele, seriam perseguidos aqui nessa terra. E todo aquele que se batizou, leva o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Yeshua, Filho de Deus, ele é perseguido de toda forma. Mas estamos aqui nesse momento para passar essa mensagem para você e para dizer a você quanto você é importante para o Criador dos céus e da terra e que ele não abandonou você em hipótese nenhuma. Porque nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso diz na palavra em Isaías 41:10. E Deus, ele é poderoso. E em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do teu Filho amado, tudo que estiver de ruim da sua casa vai sair. Desde que você tenha fé, que você medite nas Escrituras, orem, pedindo a Deus, agradecendo por todas as coisas, peça perdão pelas suas falhas, pelas suas dívidas, seus pecados, enalteça o nome do Criador, Jeová Deus e Alto, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai maior. Em nome do Cristo, você também pede e enaltece, que é o nosso intermediador. E suas súplicas e suas necessidades, você lança no altar de Deus para que Ele possa te ajudar. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, agradar homens, fazer o que o homem quer. Porque não adianta a gente agradar homem terreno, porque homem terreno não vai dar salvação nenhuma a você. Mas todo aquele que é persistente, que persevera em Deus e na obra de Deus, ele será salvo. Ainda que venhamos morrer na carne, mas estaremos guardados no seio de Abraão para o chamado de Deus na nossa vida. E temos que estar vigilantes a todo tempo, prestar atenção a si mesmo e nos seus ensinamentos. Porque o inimigo, ele está aí para devorar e destruir. Satanás e seus demônios, ele está aí para matar, roubar e destruir. Se você procura ele para poder procurar felicidade, procurar dinheiro, fama, ter boa vida, ele vai dar a você. Mas também o preço que você vai pagar por isso é com sua vida. E quando ele não consegue tirar sua vida, ele vai tirar de seu filho, vai tirar de alguém mais importante, sua mãe, seu pai, vai tirar a vida de alguém mais importante para você. É o preço do sacrifício. Mas Deus, quando ele dá a você, ele dá por merecimento. Quando você faz por onde, ele faz por você. Deus, ele dá a você porque você fez sua parte. Uma palavra de Deus diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. O nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Criador, quando ele abre as portas através do Espírito Santo dele sobre a nossa vida, ele está nos ajudando. Ele não vai tomar de você, nem vai tirar de você, nem vai fazer você passar por sofrimento. Agora, se você não estiver fazendo por merecer, Deus, ele tira de você. O que ele dá, ele também tira. Mas ele também não faz da forma cruel que Satanás e seus demônios faz. Para que você venha perder até sua vida, sofra por doenças, por coisas terríveis, para você passar por dificuldades. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho como interlocutores, como lideranças aqui na terra, como pastores de ovelha, que nós também somos falhos, para poder fazer o trabalho da obra de Deus para você.
né? A gente não fica só aqui na cadeira sentado, pregando a palavra de Deus para você. Nós também saímos, vamos para as ruas pregar a palavra de Deus para você. E Deus, ele exige a nossa devoção piedosa e adoração exclusiva a Ele. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas trabalham para destruir as nossas vidas. E isso não é demagogia, não é mentira. É algo realmente real que existe. E nós sabemos disso. Então vamos ver aqui antes de entrarmos no livro de Jó, vamos aqui colocar o nosso e-mail aqui para as pessoas poderem entrar em contato, né? Que é o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está aí, ó, com 2 L's no final, do jeito que está escrito aí, @gmail.com. Você poderá mandar seu e-mail para a gente, para que a gente possa estar aqui. Você pode mandar seu e-mail, passar o seu problema, o que está acontecendo na sua vida, se você está passando por dificuldade financeira, perseguição, esposa se esfriou com o marido com a esposa, né? Problema no trabalho, no casamento, na família, perseguição com vizinhança, com emprego, coisas quebrando dentro de casa, ouvem vozes, perguntos, crise de ansiedade, não consegue dormir à noite, com certeza alguém está trabalhando para destruir a sua vida. Alguém está trabalhando para destruir a sua vida. Você está sob efeito de obra de magia mesmo. E você precisa trabalhar para destruir isso, para tirar esses demônios, esses encostos que ficam perturbando a sua vida. Né? Então, o seu e-mail aí, o sosajudaespiritual@gmail.com, você poderá aí sim estar mandando seu e-mail, colocando seu assunto. Se não quiser colocar seu e-mail, não coloque, mas que o seu fato seja verdadeiro. Né? E que nós estamos aqui para... Aí nós vamos analisar o seu caso, vamos estudar, vamos lhe orientar com base bíblica e vamos colocar seu nome na mesa de oração de sua família para poder quebrar toda essa corrente do mal. Então, SOS Ajuda Espiritual @gmail.com está aí para a gente fazer isso. Então, vamos ler aqui o livro de Jó, capítulo Pastorear Rebanho de Cristo, né? Livro de Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Né? Nós vamos ler aqui. Jó 21, do 15 ao 17. Nós vamos ler para você esse texto aqui. Você que não tem aí um smartphone, você que tem aí um smartphone, um tablet, um iPhone, um computador, um notebook, né? Um desktop aí na sua casa, você que não tem a Bíblia impressa física, você poderá estar baixando aí o aplicativo da King James ou da Sociedade Torre de Vigia, né? Para que você possa estar acompanhando os textos bíblicos com a gente. Como eu estou com a Bíblia impressa aberta aqui, nós vamos ler para você o livro de Jó, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. O livro de Jó diz assim, o seguinte: o que é o Todo-Poderoso? Para que servirmos? E que proveito teremos orarmos a ele? Eis que os seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada. Quão frequentemente vem a destruição sobre eles. E Deus destruiu as dores
em sua ira. Né? Então, olha o que está dizendo aqui, né? Jó foi um servo de Deus e ele pastoreou a casa, né? Sua casa, né? Seu rebanho, e também foi um pastor de ovelhas, né? Isso é importante porque todos nós sabemos que Jó foi um grande exemplo de servo de Deus, né? Nós sabemos disso. Ele foi um grande exemplo, né? Como um verdadeiro servo. Ele foi esmagado, pisoteado. Ele foi esmagado, pisoteado. Fizeram muita coisa com Jó, né? O próprio Satanás e seus demônios, ele tentou contra a vida de Jó, mas ele não abandonou a Deus. Continuou firme e forte na fé para com Deus. Ele disse que não abandonaria o Deus dele por nada. Ainda que ele morresse, ele se manteve firme. E ele foi um homem justo para com Deus. E Deus livrou ele da morte, da doença, das pragas que foram jogadas nele. E deu tudo que ele tinha perdido, deu de volta em dobro a ele. Deus deu a ele. Então, é muito interessante que nós passamos, o que a gente passa hoje, não é metade nem do que Jó passou, nem do que o próprio Jesus Cristo passou aqui na terra, quando ele foi humilhado, né, da forma que foi. Então vamos ver o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Né? O livro de Efésios. O livro de Efésios é interessantíssimo, quando a gente fala sobre o que nós vamos ler aqui agora, que nós estamos procurando aqui, o livro de Efésios. Né? Estamos aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos lá, procura Efésios. E é interessante porque nós estamos aqui justamente para mostrar tudo que Deus nos pede aqui na palavra de Deus, nós colocamos baseado nas Escrituras. Né? Então, o livro de Romanos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Acho que depois de Gálatas aqui agora, Efésios. O livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Né? Capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler aqui agora, nesse momento. E diz assim o seguinte, né? Com toda a humildade e a mansidão com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Tá vendo? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Efésios, né? No versículo 2, do capítulo 4, versículo 2. Né? E com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E nós sabemos que somos pessoas que temos defeito, né? Temos nossos problemas. Ainda a gente tem que suportar uns aos outros em amor, para a gente conseguir chegar a vencer o que nós passamos tudo isso hoje. Então, é isso. Então, vamos continuar a nossa leitura dos outros capítulos. Né? Vamos a 30 segundos. Vamos voltar aqui.
Bom, reprisando aqui mais uma vez, Efésios 4:2 diz aqui o seguinte para nós: com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, é uma das qualidades que nós temos que ter para que a gente chegue ao processo da salvação nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Vamos de novo a 30 segundos e nós voltamos aqui. Então, meus amigos, tivemos um probleminha técnico aqui, nós já voltamos. Está tudo certo aqui. Então é isso. Nós temos que fazer o nosso papel que nós estamos fazendo aqui, que é adoração à palavra de Deus. Continuando aqui, que já lemos Efésios 4:2, vamos ver aqui o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, que está no Velho Testamento. Nós vamos ler agora aqui. 1 Samuel está no livro, no capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Né? E vamos ler aqui. Então, Samuel 18, do 1 ao 5, diz o seguinte aqui. Ó. O amor verdadeiro dá o melhor da entrega de tudo. 1 Samuel 1, 5. 18, 1, 5. Já lemos aqui. O amor verdadeiro, o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Pastorear rebanho de Cristo. Jó, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Suportar a fraqueza dos outros. Efésios 4, versículo 2. Dar o melhor da entrega de tudo. 1 Samuel 18, versículo de 1 ao 5. É o que nós vamos ler aqui agora. Né? Nós colocamos um e-mail aí do SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com, para quem entrar em contato com a gente. E nós estamos aqui nesse momento para ler o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 5. E a leitura aqui diz o seguinte: e sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonathan foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou como sua própria alma. E Saul tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonathan e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e deu a Davi, e também as suas vestes, até que a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul enviasse, e se portavam com a sabedoria, e Saul colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito em vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. Né? Então, aqui foi uma demonstração do amor de Jonathan, filho de Saul, para com Davi, né? Quando ele entendeu
que Davi era um ungido de Deus e que precisava, naquele momento, do apoio dele, porque ele sabia que ele estava sofrendo uma perseguição do próprio rei, do pai dele, de Saul. E acabou que Jonathan se entregou de amar tanto a Davi como um irmão, que acabou que, no final de tudo, Davi foi entronizado rei de Judá, para o reino de Deus, né? Porque todos os reis do passado, eles reinavam sobre a ordem do Criador. E aí acabou que Jonathan perdeu a vida dele com o pai na batalha com Saul, e ele morreu. E Jonathan e Davi foi entronizado rei do reino de Deus. E tudo isso nós sabemos que hoje em dia existem essas coisas. A sucessão de um, a vinda do outro. Tudo que acontece aqui na Terra é permissão de Deus, né? Então vamos ver aqui o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, né? Que é o quê? O amor verdadeiro serve aos outros em suas necessidades, né? 1 João está quase no Primeiro Testamento, já quase no finalzinho da Bíblia, né? Nós vamos ler aqui. Primeira João, capítulo 18, do capítulo 3, né? Vai passar em 2 Timóteo, Hebreus, 1 Pedro, Tiago, 1 João, né? Capítulo 3, versículo 17 e 18. Então vamos ler aqui, para dar seguimento ao nosso Bíblia em Foco. E diz assim: porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado e fecha-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Tá vendo? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdades. Tá vendo? Então não adianta dizer, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Se você está ali na condição financeira melhor do que ele, vendo ele sofrer e você não ajuda, o amor de Deus não está em você, não está nele. Aqui está sendo bem claro, né? 1 João 3, 17 e 18, né? Olha o que diz aqui. Porém, quem tiver bens do mundo, está dizendo aqui, bens do mundo, não é nem seu. Você conquistou porque trabalhou, teve, mas você sabe que um dia você vai morrer e vai deixar seus bens. Para filho, para neto, por aí vai. Ao ver o seu irmão necessitado, feche-lhe o seu coração. Como habitará nele o amor de Deus? Como é que eu tenho bens e vejo o meu irmão necessitado e fecho meu coração para ele? Como o amor de Deus pode estar em mim? Então não tem como. Aí o 18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, só em palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Então, nós temos que fazer o nosso papel nessa parte. Muita gente fala bonito, prega a palavra, amar, falar só de boca, e as ações dela não condiz com o que você fala. Se o seu coração é fechado e você não ajuda ninguém. Então, isso não é ter amor ao próximo.
O livro de Êxodo, capítulo 21, versículo do 1 ao 5. Êxodo está logo no começo da Bíblia, no Velho Testamento. É o que nós vamos ler aqui. Capítulo 21, do 1 ao 5. Vamos ler aqui agora essa palavra devocional de Êxodo. Então, o que é que diz aqui o livro de Êxodo? Né? Êxodo 21, do 1 ao 5. O amor verdadeiro supera todos os obstáculos. É Êxodo 21, do 1 ao 5. Que nós vamos ler aqui agora. Então, o livro de Êxodo 21, do 1 ao 5, olha o que diz aqui na palavra de Deus aqui nesse momento. Agora estão-se os juízos que colocarás diante deles. Se comprarás um servo hebreu, e 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, gratuitamente. E se ele entrou só, deverá sair só. Se ele era casado, e sua mulher sairá com ele. Tá vendo? E se seu senhor lhe deu uma mulher, ele lhe gerou filhos ou filhas, e a mulher e seus filhos serão todos do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente, amo meu senhor e a minha mulher e meus filhos, não sairá livre, não sairei livre. Ele vai ter que servir aquele senhor até o fim dos dias do senhor dele. E ele vai ter que cuidar do senhor dele e da família dele que ele constituiu. Isso no passado era assim. Tá vendo? Então aqui está falando do que o amor verdadeiro supera todos os obstáculos. Né? Desistir dos seus próprios direitos. E aqui também fala do amor superar todos os obstáculos. É justamente isso, né, que nós estamos vendo. Então, toda a nossa preparação que nós fazemos aqui, a gente faz porque nós nos preparamos, né, veemente para poder a gente estar fazendo isso aqui. Nosso trabalho de pregar a palavra de Deus é justamente porque nós sabemos que todos nós temos a obrigação de servir e adorar o nosso Criador. Né? Pronto. Cantares de Salomão. Deixa eu ver aqui. Um texto bíblico muito bom que eu estou procurando. Bom, agora vamos para outro livro, né? Cantares de Salomão. É outro aqui, profecia bíblica, que está no livro na página 981, que é o Cantares de Salomão, do capítulo 8, versículo 7. O amor verdadeiro supera todos os obstáculos. É o que nós vamos ler agora, que já estamos praticamente finalizando, né, o nosso Bíblia em Foco. E aí diz assim, ó, o Cantares de Salomão, depois de Eclesiastes, na página 981, o capítulo 8, versículo 7, diz aqui: muitas águas não podem apagar o amor, e nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se o homem desse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, aqui está falando sobre o amor de Deus para conosco. E nós não podemos
De hipótese nenhuma, o amor é uma das qualidades que existe dentro do cristianismo de Deus. A humildade, a verdade, a serenidade, tudo isso é o que nós temos que ter. O perdão, saber amar e perdoar, ter humildade, são qualidades que nós temos que ter como cristãos. Né? Não guardar ressentimento, nem rancor, nem nada disso. Então, vamos lá. O amor verdadeiro é, sobretudo, 1 Coríntios 13, versículo 4 até o 7. Vamos ler agora aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo... Não, 1 Coríntios 13, versículo do 4 até o 7. Que é fechando aqui o nosso Bíblia em Foco. Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 até o 7. Mas vamos ler aqui. E logo nós vamos entrar nos minutos finais aqui e vamos finalizar com a oração e agradecer a todos aqueles que estão acompanhando o nosso Bíblia em Foco, transmitido pela fanpage da Igreja Missionária Cristã Pleno de Deus. E logo quando acabar gravar o ao vivo aqui, ele também cairá lá na TV Missionária Templo do Reino de Deus, na fanpage do Facebook e também no YouTube, na página do TV Missionária, da TV Brasil BR, Bispo do YouTube. Né? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim o seguinte: a caridade é sofredora, e a benigna é a caridade e não é invejosa. A caridade não se vangloria e não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses e não se irrita facilmente, não pensa mal, olha só, tá vendo? Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Ela sofre todas as coisas e crê em todas as coisas. Espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. Esse aqui é o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Então entenda que isso aqui que nós estamos lendo, não foi eu que escrevi, não foi você, não foi ninguém, foi Deus que escreveu através dos profetas, que ele usou os profetas, os discípulos aqui na terra, através do Espírito Santo para escrever, né, essas profecias desses evangelhos aqui. Nós temos a obrigação de seguir isso aqui. Olha que eu vou ler a última vez aqui do 4 até o 7. Já terminamos aqui até o nosso Bíblia em Foco. Estamos chegando aí aos minutos finais, a 10 minutos finais. E vou ler aqui mais uma vez aqui. Olha só, cada palavra que diz aqui, que Deus diz aqui na palavra. O capítulo 13 de 1 Coríntios, olha só o sentido do texto do parágrafo, né, que fala aqui para você e para mim. Do 4 até o 7. Né? São coisas que nós temos que ter essa qualidade como cristãos. E a gente não. E muitas vezes, muitos desses cristãos não agem dessa forma. Entendeu? Então vamos lá, o versículo 4 é o que diz aqui o seguinte: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Tá? A caridade não é se vangloriar, não se envaidece. A caridade, ela é um amor. Né? Aí o quinto diz aqui o seguinte, versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios: não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses próprios,
e não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com iniquidade, ou seja, da calamidade das pessoas, né? Mas regozija com a verdade. Ela sofre todas as coisas e crê em todas as coisas. Espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. Então, é muito interessante depois vocês refletirem nesse texto aí, né? Porque o amor é a caridade e o amor é a mesma coisa. Ser carente de você ajudar o próximo, você está pensando nele primeiro do que você. E quando a gente ama e a gente tem humildade, a gente não pode se envaidecer, ou ter inveja, ou se gloriar da miséria dos outros. É que muitos fazem hoje. Então é uma atenção muito especial que nós temos que ter a isso. E nós sabemos de tudo isso, né? Vamos ler aqui agora. Vamos colocar aí 30 segundos. Vamos ler o livro de Marcos 16:16. O livro de Marcos 16:16 foi um dos apóstolos, discípulos de Cristo. Ele fala claramente sobre a questão de que o que Cristo deixou para a gente fazer, a obrigação que nós temos que ter, né? Marcos 16:16, que está na página 1426, no versículo 16, aqui é bem claro, né? Nós vamos ler aqui nesse momento. Vamos a 30 segundos e vamos ler aqui. Vamos ler a partir do 16 até o 20. Bom, Marcos 16, capítulo 16, do 16 ao 20, vamos ler atentamente para vocês prestarem bastante atenção no que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui atentamente o livro de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, e eles beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados em nome de Cristo. Tá vendo? Então, depois disso, ter falado ao Senhor com eles, fui recebido no céu e assentei-se à direita de Deus. Isso Cristo falando aqui, né? E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando no Senhor com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanharam. Amém. Então, até aqui no Marcos 16:16, fala lá em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, expulsarão demônios, farão milagres, curas, falarão em línguas, pegarão em serpentes, beberão até o veneno dela e não morrerão. Mas para isso você tem que ter muita fé e crer nisso. Porque aquele que é batizado, que crê, for batizado, será salvo. Mas não é só crer e ser batizado. É pregar também a palavra de Deus, passar a mensagem para os de fora.
né? Então, Deus está dizendo aqui a você, nessa palavra aqui, né? Então, para finalizar, vamos ler o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Está aqui na palavra de Deus. E vamos encerrar aqui o nosso Bíblia em Foco de hoje. Vamos encerrar aqui a profecia de Isaías com a vinda do Cristo, que é a nossa esperança e a salvação, né? Então vamos lá. E o Senhor Deus está, e o Espírito Santo do Senhor Deus, Jeová Deus, Yahweh, está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao povo. E ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então, Deus ele disse aqui claramente, através de Isaías profetizou que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, está sobre ele, o Messias, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao povo. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para curar os enfermos, curar, tirar demônios, curar os enfermos de doença, fazer milagres, para proclamar liberdade aos cativos, né? A abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, aqueles que estavam na tristeza, né? Que estavam sob a morte eterna, sob depressão e outras coisas mais. Então, nosso Senhor, Cristo Jesus, o nosso Senhor Yeshua, ele nos salvou de tudo isso. Então, meus amados, eu quero aqui agradecer mais uma vez por esse fim aqui do nosso Bíblia em Foco, né? Vamos aqui agora encerrar uma oração final. Eu quero desejar a todos vocês um excelente dia, um excelente domingo, que a paz do nosso Senhor Cristo Yeshua esteja sobre sua casa, a sua família, no início de semana, e Shalom Adonai. Vamos orar e encerrar a oração. Grande és tu, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o excelentíssimo Senhor. Tu és Jeová Deus, tu és Yahweh, tu és o grande Adonai. Tu és o Deus supremo. Tu és o Deus da eternidade, é o Deus de todo poder. Tu és o Deus que proverá todas as coisas. E o Senhor tem provido sobre as nossas vidas. Eu quero aqui te agradecer. Que o Senhor derrame através do teu Espírito Santo. Abra-se as portas e as janelas do céu. Derrame com a tua mão direita de justiça sobre a minha vida, a minha família e de todos que estão assistindo aqui, que virão assistir. Abra-se os caminhos, dilata todo o nó, quebrai toda a corrente maligna e satânica, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Que o Senhor também deu início de semana de paz, abençoado, um ótimo domingo, que a paz reine nas famílias, nas casas, e que o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como diz a tua palavra no Salmo 23. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, a nossa pedra sólida e rocha. Porque como diz a tua palavra, Isaías 41:10, não tenhamos medo, porque o Senhor é o nosso Deus, sim. O Senhor nos ajudará, sim. O Senhor nos susterá com a tua mão direita de justiça. E ainda que caímos, o levantar seja de ti, ó Senhor. Por isso agradecemos aqui por tudo, não por mérito nenhum. Mas em nome do Cristo Jesus, em nome de Yeshua, nós pedimos e agradecemos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, tenham a todos um excelente dia. Um forte abraço a todos vocês. Shalom Adonai.